Olá, boa tarde para você. Tá começando o seu programa em mais uma segunda-feira. Segunda-feira a gente precisa de um pouco de coragem, né, para encarar todos os nossos compromissos da semana. Mas muito obrigado porque você está aqui com a gente, viu? Muito obrigado porque você decidiu, tá sintonizado aqui na Novo Tempo, acompanhando esse programa que é seu. E é muito bom ter a sua companhia para acompanhar as nossas conversas. A gente está começando hoje aqui no seu programa uma semana muito especial, porque o Dia das Crianças está chegando e essa é a Semana da Criança aqui no seu programa. A gente vai discutir assuntos que são importantes para as crianças, para os pais e, mais importante ainda, a gente vai ter a presença de crianças aqui no seu programa. Desafio, hein? Vou ter que entrevistar a criançada, vou ter que saber o que passa pela cabeça das crianças e você vai acompanhar tudo isso junto com a gente aqui no seu programa, viu? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência desde já. Redes sociais, vamos conversar sobre isso? Você pode acompanhar a nossa discussão, você pode participar das nossas discussões através do facebook.com/seu programa, através do Twitter, o @seu programa, que é também o nosso Instagram, @seu programa. Você segue a gente no Twitter e no Instagram. Nosso programa de hoje a gente vai falar sobre educação financeira. Como é que a gente faz para desde cedo ensinar as crianças a economizar um dinheirinho? Porque você sabe, né? Quando a gente é criança, a gente só tem vontade de fazer o quê? Comprar álbum de figurinha, comprar doce, comprar chiclete, as meninas comprarem bonecas. A gente não gosta de ganhar roupa, a gente não gosta de ganhar meia quando a gente é criança, né? A gente só se preocupa com aquilo que a gente quer. Agora, será que essa não é a razão de que muitas crianças não sabem como cuidar do dinheiro quando elas se tornam adultos e a gente tem alguns probleminhas de educação financeira que deveriam ter começado a ser cuidado, deveria ter começado um acompanhamento já desde essa época? Mas será que não é chato falar de dinheiro com criança? Será que a criança está interessado nesse assunto? Como é que a gente resolve essa situação? No programa de hoje, você vai acompanhar isso e muito mais. A gente também tem um VT, a gente foi até o supermercado com algumas crianças e aí a gente vai ver como é que foi essa aventura no supermercado. Programa hoje cheio de surpresas, viu? Cheio de surpresas e eu conto com a sua participação sempre. Vamos saber então as principais notícias aí que movimentam a nossa tarde, departamento de jornalismo, sempre ligado nos principais acontecimentos. Bianca Oliveira, boa tarde, tudo bem, Bianca? Tudo ótimo. Então, tá Bianca, bom. Você foi uma criança que soube poupar? Wagner, eu tenho um trauma de guardar dinheiro quando eu era criança, porque eu e meu irmão, a gente juntou. Se minha mãe estiver ouvindo essa história, eu acho que ela vai dar risada, porque a gente juntava dinheiro, né? Até numa garrafa PET, a gente fazia um buraquinho ali, a minha mãe incentivava bastante, mas a gente juntou sem brincadeira, a gente encheu aquele litro. Mas aí minha mãe, no final das contas, pegou dinheiro para pagar algumas contas que ela precisava. Então, assim, eu fiquei muito mal depois disso. Dona Maria, já mandamos tantos abraços aqui, mas que furo foi esse, Dona Maria? Não, mas a minha mãe incentivou. A gente guardou bastante, eu comprava minhas coisinhas, minha mãe dava uma mesadinha para a gente poder se organizar durante a semana. Era bem legal, viu? A gente vai conversar hoje com a Mariana, a criança que vai estar aqui com a gente. Daqui a pouquinho você vai conhecer a Mariana aí no segundo bloco aqui do seu programa, viu? A Mariana vai explicar pra gente qual é a técnica que ela tem para guardar o dinheiro, viu, Bianca? E olha, guardar dinheiro quando é criança não é muito fácil não, viu? Não é nada fácil. Precisa do incentivo dos pais, a ajuda dos pais. Isso é muito legal. Fica ligado aí que hoje todas as dicas de criança, de adultos, todo mundo falando sobre como ajudar as crianças aí a guardarem dinheiro. Mas, Bianca, vamos lá para as notícias de hoje. Todo esse contexto da crise orçamentária que a gente está acompanhando nos Estados Unidos, hoje o jornal The New York Times trouxe um artigo muito interessante sobre o assunto, sobre o capelão do Senado. O nome dele é Barry Black. Conta essa história pra gente, Bianca. Conto, sim. Muito interessante. Barry Black, assim como você falou, ele é capelão do Senado
norte-americano há 10 anos e todos os dias de manhã ele faz cultos e orações antes de se iniciarem ali as atividades do Senado norte-americano, que há dias, como você assim trouxe para a gente no começo, vive o impasse na decisão do orçamento dos Estados Unidos. Barry Black, ele é adventista do sétimo dia, ele trabalhava na Marinha, trabalhou lá por mais de 30 anos e foi indicado então para ser um conselheiro espiritual em 2003 por um político republicano. Ele está tentando agora, o Barry Black, apaziguar os ânimos, levando mensagens bíblicas todas as manhãs e também mensagens fortíssimas sobre ética e comportamento dos políticos. Ele ganhou destaque internacional depois que foram divulgadas as suas orações bem no comecinho de cada sessão do Senado. Em sua oração da última sexta-feira, Barry Black falou em alto e bom som: Senhor, salve-nos da loucura. Let us pray. Have mercy upon us, O God, and save us from the madness. We acknowledge our transgressions, our shortcomings, our smugness, our selfishness, and our pride. Deliver us from the hypocrisy of attempting to sound reasonable while being unreasonable. Remove the burdens of those who are the collateral damage of this government shutdown, transforming negatives into positives as you work for the good of those who love you. We pray in your merciful name. Amen. Wagner, imaginar que um capelão desse tenha a coragem de iniciar todas as manhãs ali antes da sessão da Câmara do Senado dos Estados Unidos com mensagens fortíssimas: Senhor, nos livre da hipocrisia, Senhor, nos salve da loucura, é um ato de coragem. Esse cargo de capelania ali no Senado já acontece, né? Se iniciou em 1789. Esse cargo de capelania. E há 10 anos atrás, então, Barry Black ele foi indicado para assumir esse cargo. Ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia e desenvolve ali projetos de estudo da Bíblia, orações, dá conselhos. É muito legal o trabalho que ele faz ali no Senado. E é interessante de ver também os políticos interessados nessa parte de aconselhamento bíblico, de ética. Acho que a gente está precisando de um Barry Black aqui no nosso Senado, Wagner. O que você acha? Eu concordo em gênero, número e grau. Interessante que o Barry Black, ele não se envolve em assuntos políticos, né, Bianca? Não. Simplesmente assuntos de capelania, assuntos da ordem espiritual, aconselhamentos bíblicos. Isso é ótimo, Outros países estão precisando. Exatamente. E os senadores gostam dele por causa disso, dessa serenidade que ele tem, desse equilíbrio, né? Ele sabe colocar as coisas, diferente de alguns políticos que se envolvem com religião aqui no Brasil e acabam falando muita bobeira, né, Wagner? Com certeza. Falando em política brasileira, a gente vai comentar agora o principal destaque do cenário político, né? Já preparação aí para as eleições. A Marina Silva, que se filiou ao PSB após ela não ter a aprovação do seu novo partido. Exatamente. Inclusive, mudou todo o cenário político agora na atualidade, né? O Planalto levou um susto e essa aliança, como eu disse, mudou toda essa questão política que a gente estava esperando. Por quê? Nós estávamos esperando aí 4 possíveis candidatos para o ano que vem. Eram aí os candidatos Dilma, Marina, Aécio e o Eduardo Campos. E agora temos Marina e Eduardo Campos juntos. Aí você fala, cadê o 4º candidato? Essa aliança deve aumentar a disputa entre PT e PSDB na busca por aliados para as eleições do ano que vem. Do lado do PSDB, o senador Aécio Neves, ele vai buscar então o apoio do PPS, que tentou atrair o ex-governador de São Paulo, José Serra, e também a própria Marina, né, para lançá-los aí como candidatos à presidência o ano que vem. Marina postou um vídeo no YouTube nesse último sábado, agora dia 5, no qual ela explica aos apoiadores da Rede Sustentabilidade, o partido que não veio à tona ainda devido à falta de registro no TSE, e ela explicou então nesse vídeo por que ela escolheu se filiar ao PSB.
eu estou me filiando para mostrar que o nosso partido vai participar influenciando os rumos do país. Aqueles que pensaram que tinham nos abatido na pista e de que a Rede Sustentabilidade não iria participar do processo de transformação do Brasil, não lograrão sucesso. Hoje de manhã, conversando com um especialista, Wagner, eu falei assim, Rudá Risse, inclusive já participou aqui do seu programa, eu falei, Rudá, o governo está com uma pulga atrás da orelha, né? Ele falou, Bianca, não é pulga, é um elefante que está atrás da orelha do Planalto, porque isso é um problemaço, eles estão preocupadíssimos, porque uma junção entre PSB e a Rede Sustentabilidade, embora não seja um partido ainda, né, com registro e tudo mais, mas Marina e Eduardo Campos formam um grande time e pode sim, quem sabe, o ano que vem, disputar as eleições aí com Dilma Rousseff e, se possível, ir até por um segundo turno. Agora, quem vai ser o candidato, Bianca? Pois é, candidato, como você diz. A presidente. A presidente vai ser o Eduardo Campos e vice-presidente Marina Silva. Okay. Há quem diga que ela possa tentar dar o golpe e o Eduardo Campos vire o vice. Mas ela ainda ama a Rede Sustentabilidade, é um projeto que ela vai levar adiante, então ela não vai encabeçar o PSB, por exemplo, né? Então ela gostaria de ficar como vice e ainda levar a Rede Sustentabilidade como uma coligação ou uma filiação, né? Como estão dizendo aí. É porque ela, inclusive, estava à frente das pesquisas, né? À frente de Eduardo Campos. Exatamente. Era, na verdade, a segunda candidata com potencial de ir ao segundo turno, com Dilma Rousseff levando 27% dos votos. Ela que nas últimas eleições levou 20 milhões de votos. Ou seja, uma junção com Eduardo Campos é uma grande jogada política. Agora, quem sai perdendo de verdade em toda essa questão é Aécio Neves, que realmente não conseguiu consolidar aí uma oposição verdadeira, né? Uma oposição sólida diante do PT, que é o partido de Dilma Rousseff. Tudo pode mudar até lá, a gente vai acompanhando aí a novela dos presidenciáveis para as eleições do ano que vem, Wagner. Legal. Bianca, obrigado, boa tarde para você. A semana está só começando, a gente se encontra amanhã. A gente está junto, amanhã mais uma vez estamos aqui ao vivo para mais uma prestação de serviço. Até mais. Até. Tchau, tchau. Mais informações no NT Vale às 7 horas da noite, tá bom? Gente, intervalo rapidíssimo, a gente já volta conversando sobre como poupar, como ensinar as crianças a poupar desde cedo e a cuidar do seu dinheiro. Não sai daí, a gente volta já.